Bom, um dos quebra-cabeças aí dessa próxima gestão do Lula é a maneira de compor, digamos, esse leque de alianças aí que vai da esquerda à direita. E na banda da esquerda, um dos partidos referenciais aí é o PSOL, que recentemente também tomou decisões em relação a essa aliança. O nosso entrevistado é o deputado Glauber Braga, reeleito deputado federal, combativo deputado federal. Glauber, como é que. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos espectadores as disputas internas do PSOL em relação a essa aliança com o Lula. Nassif, primeiro te cumprimentar todo mundo que está acompanhando essa transmissão. O partido tomou uma decisão no dia 17, que foi de não precisar de cargos na administração federal para fazer o enfrentamento do que é o prioritário, que é a extrema-direita e os neoliberais que querem fazer a captura de toda a agenda de governo. Dentro do partido tem forças diversas, composições diversas, e o que se chegou à conclusão no dia 17 foi uma solução híbrida. Ao mesmo tempo, se toma a decisão de não ocupação de cargos no governo, mas não se abre mão de fazer a disputa política entendendo a realidade do que está acontecendo no Brasil hoje com uma extrema-direita organizada, de dar foco ao enfrentamento a essa extrema-direita organizada que está tentando ainda dar trabalho e que vai continuar, infelizmente, se movimentando, e a gente tem que colocar as nossas melhores energias para enfrentá-los. Né? Ou seja, é fundamental que a gente mantenha o nosso processo de mobilização na garantia da posse de Lula, na garantia da continuidade do seu governo, e também no enfrentamento ao que é a representação da chantagem permanente que o Centrão tenta impor. Como é que você está vendo essa suposta ou verdadeira, não sei, depressão do Bolsonaro, essa aparente alienação? Te convence isso aí, não? Não estou muito preocupado com a depressão dele, né? Assim, ele como agente político, ele colocou todas as energias para vencer eleitoralmente. Então, ele aglutinou a sua base durante o período de 4 anos para exercitar uma iniciativa golpista, não tem nenhum limite para tocar isso, mas achou em determinado momento que iria ganhar as eleições, baseado na captura que fez dos espaços institucionais, da relação com o Centrão, nos 16 bilhões de reais que indicou para o orçamento secreto, do ponto de vista orçamentário, né, na máquina que foi montada por Bolsonaro sem nenhum limite, com os instrumentos que nós já conhecemos, fake news e companhia. Então, evidentemente, quando sente a derrota eleitoral, isso pode ter se convertido do ponto de vista pessoal, algum tipo de sintoma. Agora, eu desconheço, ou seja, eu não conheço a realidade dos bastidores do que vivencia um genocida no seu cotidiano, mas a minha convicção é de que nós temos que, do ponto de vista político, enquadrá-lo, porque ele já demonstrou que é capaz de qualquer coisa para dar manutenção ao seu projeto de poder. É uma coisa que intriga aí digamos, essas ocupações. O fato de um Braga Neto criar expectativa para o pessoal que está acampado, o fato do Bolsonaro, a última vez que falou aí com o cercadinho, pedir compreensão, o fato dos ministros militares aí terem soltado uma nota dúbia em defesa, se considerando como poder moderador, o próprio fato deles terem voltado atrás no pedido de demissão antes da posse do Lula, o que faz com que no dia 31 de dezembro eles continuem à frente das tropas. Né? Se tem sentido algum clima ou pode ser um pouco. Eu estou contaminado aí por esses 4 anos de conspiracionismo aí. Eu acho que esse clima existe desde que um general comandante do Exército indica de forma evidente para o Supremo Tribunal Federal que se tomasse uma decisão que era de justiça, no sentido de fazer com que Lula não fosse preso, que as Forças Armadas poderiam tomar algum tipo de ação. Ali, quando o Vilas Boas
dessa forma agiu, já estavam demonstradas as ações golpistas de maneira evidente. E durante o governo de Bolsonaro isso só se intensificou, né? Ou seja, são inúmeros os casos que a gente poderia estar citando o tempo inteiro, não só de flertar, mas de organização de ações golpistas por parte dos generais que compuseram o primeiro escalão do governo de Bolsonaro. O que, evidentemente, a realidade, na minha avaliação, está mostrando é que não existe força externa no sentido de dar um golpe de Estado como imaginava Bolsonaro. E do ponto de vista interno, existe ainda uma fragmentação de parte da burguesia brasileira que fica preocupado com que sejam as ações de fechamento de regime do próprio Bolsonaro. Mas isso não quer dizer, na minha avaliação, Nassif, que a gente tem que terceirizar essa responsabilidade aos outros atores, né? Ou seja, aos representantes de vista internacional. Nós não podemos terceirizar isso para parte dos setores liberais que se fantasiam de centro e que, num primeiro momento, não querem Bolsonaro, mas que também, em momentos recentíssimos, deram sustentação à política de Bolsonaro. Ele tem que se organizar como esquerda. E se organizar como esquerda, na minha avaliação, é ter a possibilidade de seguir num processo permanente de mobilização para garantir a posse de Lula e garantir a continuidade do seu governo no enfrentamento aos golpistas, buscando, inclusive, articulações que movimentem e também façam a nossa presença nas ruas contra as iniciativas golpistas que têm o sentido de não aceitar aquele que é o resultado das eleições. Então, eu acho que você está contaminado de maneira indevida. Eu acho que é uma precaução necessária a partir de tudo aquilo que a gente já viu de maneira acumulada nos últimos anos, né? Você nesses últimos 4 anos aí foi um batalhador incansável aí, dentro de um congresso inóspito aí, com essa maioria do Centrão e tudo. Como é que você vê o próximo ano aí? De que maneira que você acha que o Centrão vai se colocar? Qual que é a musculatura que o Lula conseguiu montar aí com esses pactos? Como é que você está vendo? Primeiro, assim, as últimas duas decisões do Supremo, elas, evidentemente, diminuem o peso político do Centrão e de Arthur Lira, mas são diminuições momentâneas. Os caras logo se rearticulam e vão trabalhar por aquilo que eles são especialistas, que é fazer a chantagem permanente, diária, em relação às articulações do futuro governo. Nesse sentido, na minha avaliação, ter um partido como o PSOL, com a liberdade e a independência, inclusive, para indicar o que é a representação dessa chantagem permanente que o Centrão tenta impor, é muito necessário. Respondendo a tua pergunta objetivamente, para não fugir dela, eu vejo um próximo ano com muitas dificuldades políticas a serem enfrentadas. Dessas dificuldades políticas, eu elencaria e hierarquizaria prioritariamente duas, né? A continuidade do enfrentamento aos golpistas e a continuidade do enfrentamento a isso que se mistura em determinados momentos, que são os ataques neoliberais em compartilhamento com a turma do Centrão. E quando eu falo em compartilhamento, lembrando, né, o que foi o histórico. Quem aprovou a autonomia do Banco Central foi Arthur Lira. Quem aprovou a privatização da Eletrobras foi Arthur Lira, né? Ou seja, ele que botou para votar esse tipo de matéria como um interlocutor do mercado na presidência da Câmara dos Deputados. Então, vejo um próximo ano com muitas dificuldades e com muita necessidade de mobilização. Não respirar, evidentemente, né? Porque derrotar Bolsonaro foi fundamental para que a gente possa ter a defesa das liberdades democráticas. Agora, imaginar que a gente, a partir de 2023, terceiriza tudo para os aspectos institucionais, para o quadrado institucional, e está tudo muito bem solucionado, eu acho que seria uma ilusão que a gente não pode correr o risco de ter. A gente precisa seguir a nossa atenção e a nossa mobilização, a nossa organização. Glauber, como é que você viu o Instituto aí da Federação de Partidos? Eu vejo com dificuldade porque você faz com que partidos políticos
que tenham, de fato, nitidez ideológica, eles fiquem sempre prensando nas próximas eleições, para que ele não venha a sucumbir no sentido de perder tempo de televisão e recursos do fundo eleitoral. Né? Então, não, a gente consegue ultrapassar a cláusula nessas eleições, mas vai ser difícil ultrapassar na próxima, então já tem que se adiantar em você fazer uma federação de maneira antecipada. Eu discordo da tese, mas não sou um daqueles que não sabe que ela acaba tendo peso nas movimentações da política real dos partidos políticos. Então, eu, pessoalmente, vejo como um problema anterior. Para mim, o problema não é a federação, se você tem, de fato, afinidade política para a formação de um bloco por um período de 4 anos. O problema é quando a federação vem não dessa afinidade política, mas como uma tentativa de salvar-se em relação a uma cláusula de barreira imposta. Esse modelo atual de falta de democracia interna dos partidos, especialmente PL, esses grandes partidos conservadores aí, como é que se resolve? Porque, digamos, a partir do momento que o super, é gozado essa. Você pega o Centrão ele cresce sempre que você tem uma crise política de governabilidade. Ele cresceu quando o Fernando Henrique entrou em crise lá com a máxima desvalorização, com a crise de energia. Cresceu, entrou no governo Lula com o mensalão e tomou conta do país com o impeachment. Né? É impressionante essa. O Supremo agora acordou tardiamente. Aí ele pode ser um fator de contenção. Então, tem investigações da Polícia Federal contra representantes, aliados do Arthur Lira, lá nas suas bases políticas. De alguma forma, a justiça ela tem algum poder de controle ou também não deve extrapolar? Eu acho que a gente não pode ter ilusão com esse poder de controle, né? Porque a gente sabe como é que as instituições brasileiras, seja no judiciário, no legislativo ou no executivo majoritariamente, sempre se movimentaram e não foram majoritariamente, não sei em episódios específicos, para garantir os direitos da maioria do povo, né, da classe trabalhadora. Agora, evidentemente, devido à gravidade do que a gente está enfrentando, com ampliação de força de elementos de extrema-direita que estão tentando dar um golpe, né, a gente também não pode abrir mão dessa contenção exercida por representantes do Supremo Tribunal Federal ou do Judiciário, até porque do outro lado está a extrema-direita golpista. Eu vou dar Sim. um exemplo objetivo. Eu acabei de fazer um pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, que a dona Carla Zambelli está passeando pela Europa, dando entrevistas, falando do que está acontecendo no Brasil, tentando uma articulação, que a gente sabe que não vai ter peso, mas fazendo isso em relação a uma necessidade de fechamento de regime no Brasil. Né? Claro que fala isso de uma maneira não tão objetiva como eu estou dizendo isso aqui, mas é o fato. Né? E está fazendo isso como missão oficial da Câmara dos Deputados. Há uns dias atrás, ela deu uma entrevista, utilizou redes sociais para incitar generais a exercerem o seu papel contra a posse de Lula. Então, ou seja, eu não sou refém de uma ilusão de que todas as nossas mazelas se resolvem por uma articulação política via judicial ou de um ativismo judicial. Mas num caso como esse específico dela, onde está panfletando um golpe dia e noite, eu, por exemplo, e Sam entramos com uma representação pedindo a cassação do diploma dela como deputada federal. Por quê? Porque a necessidade política e as circunstâncias e aquilo que ela vem fazendo e movimentando com uma rede e um aparato que, infelizmente, acaba sendo grande, precisa ser freado. E aí a gente não pode deixar de recorrer ao judiciário também para que cumpra o seu papel de contenção e de enfrentamento à extrema-direita. É uma coisa que chama atenção, ela é uma deputada esbravejante, sem. O que chama atenção, no caso, uma preocupação pessoal minha aí, nós fizemos aí um xadrez da ultradireita mostrando as ferramentas adquiridas aí pelo setor de inteligência do Exército para controle da opinião pública interna, que não, eles têm sistemas lá para monitorar 60 milhões de perfis
Eles não vão usar isso aí, obviamente, para tentar pegar espião estrangeiro aqui, né? Não há nenhum controle civil sobre essas operações, a não ser de vez em quando o TCU fazendo algumas cobranças. Aí, por outro lado, digamos, a decisão do presidente Lula aí de indicar o novo ministro da Defesa foi de contemporizar. Como é que você está vendo, pelas informações que se vê, que você tem ainda um alto comando legalista, mas uma tropa majoritariamente bolsonarista. Aí. A questão militar, como que se resolve, Glauber? Primeiro, eu acho que a gente não pode partir de um pressuposto, deixar de partir de um pressuposto, que aqueles generais oficiais que participaram do primeiro escalão do governo de Bolsonaro precisam ser devidamente responsabilizados, porque senão a gente repete o erro já cometido de 64 a 85, com processo de abertura de liberdades democráticas no nosso país. Segundo, eu tenho uma visão um pouco diferente do que é a representação dessa realização de um bolsonarismo consolidado na base da tropa, né? Praças, principalmente graduados, que representam mais de 80%, aqueles que não são oficiais, se sentiram altamente traídos por parte de Bolsonaro, principalmente na votação da chamada reforma da Previdência e dos seus rendimentos. O que acontece é que tem um princípio de hierarquia que eles não podem se manifestar, né? Então, quem normalmente faz isso são associações que estão na reserva. Hoje mesmo aqui na Câmara teve um encontro, não pude participar, mas na Comissão de Legislação Participativa, trabalhando, né, e dialogando com praças das Forças Armadas. Eu acho, inclusive, que o futuro governo de Lula tem que preencher a lacuna daquilo que não foi feito pelo governo de Bolsonaro. O governo de Bolsonaro fez um acordo com uma parte significativa de representantes das Forças Armadas. Esse acordo ficou parado no Senado Federal. Existe, então, uma avaliação de parte significativa da tropa de que Bolsonaro os traiu ou deixou pelo caminho, e existe uma expectativa de que pode haver uma modificação desse cenário em relação à futura administração. Por quê? Porque eles querem ter uma influência maior do que os oficiais. Isso, evidentemente, não seria possível, porque senão você estaria quebrando o que é o princípio da hierarquia. Mas eles esperam um grau de interlocução onde eles não sejam deixados pelo caminho e que só tenham a ampliação dos seus direitos aqueles que compõem o primeiro escalão do governo Bolsonaro, como aconteceu. Eu, como deputado federal, vou me dedicar a isso. Eles ficaram, inclusive, muito preocupados, os generais bolsonaristas que estão aqui na Câmara, quando eu propus uma reunião com praças das Forças Armadas, e enquanto ficou lotado, né? Por mais contraditório que pudesse ser num primeiro momento para eles, foi um parlamentar do PSOL que, dentro da comissão que tratava do tema, fez a discussão sobre o que era a representação dos interesses legítimos que eles estavam ali solicitando. Eu acho que tem que ter uma interlocução por parte do futuro governo também com essa parte da tropa, né? E isso vai ser feito à revelia ou passando por cima da orientação dos generais ou dos oficiais? Não, isso vai ser feito com um recado que é evidente de que você não pode ter uma casta de beneficiados, que são os generais que compuseram o primeiro escalão de Bolsonaro, deixando um conjunto de outros representantes militares das Forças Armadas pelo caminho. Acho que essa interlocução não pode deixar de ser feita. Outra coisa, eu acho que é enfrentar simbolicamente o que os militares tentam passar, principalmente esses oficiais que compuseram com Bolsonaro, que eles são a representação do que há de mais popular, competente e necessário para o Brasil. Né? Ou seja, o documento, inclusive, que eles lançaram, né, falando do que pretendiam, ou seja, do cenário que eles pretendiam ter no ano de 2035, né, dão uma dimensão do tamanho da incompetência, da fragilidade, das lacunas que tem, inclusive na apresentação de um projeto de caráter alternativo para o Brasil, ou seja, ali não tem nada de competente, mesmo numa articulação que possa ser considerada de direita, que evidentemente teria o nosso contraponto e o nosso enfrentamento ideológico pela esquerda, mas é um documento frágil, no que diz respeito, inclusive,
a quem possa ter alguma expectativa de articulação pela direita junto com esses representantes, esses oficiais das Forças Armadas. Respondendo a tua pergunta, para não fugir dela, enquadrar os que foram cúmplices do golpismo, abrir uma interlocução com quem foi abandonado pelo caminho e fazer a disputa pública, na minha avaliação, naquilo que eles tentam passar como uma fachada de competência e popularidade. E aí eu acho que isso não é tarefa só do futuro governo, né? É tarefa de todos nós. Mas considero que aguardar um legalismo sem disputar por uma orientação anti-imperialista, e esse é sim um papel do governo, na minha avaliação, é um erro que não pode voltar a ser cometido. Agora, quais os direitos aí que foram negados aí aos praças? Você teve um bocado de gente que teve redução de rendimentos, né? Com a aprovação do que foi feito por Bolsonaro. Pensão, inclusive, de pessoas que tinham rendimentos não altos rendimentos, mas rendimentos baixos, que foram cortados de maneira significativa. Eu vou dar um que é mais exemplificativo e brutal dessa história, e que dá a dimensão de como que o governo Bolsonaro tratou dessa questão. Houve um processo de proibição de que viúvas, né, pensionistas de militares pudessem utilizar os hospitais de militares, por exemplo, em vários casos. Já existe um processo muito ruim e conturbado, né? Que, ou seja, você chega num hospital militar, o que você devia ter era fortalecimento do SUS e não hospitais específicos, mas nesses próprios hospitais você tem quem vai ser atendido não pelo grau da gravidade da doença, né? Ou seja, do atendimento a partir da dimensão humana, mas pela patente, né? Primeiro já começa por aí. E você teve uma diminuição objetiva, onde hoje quem é praça das Forças Armadas e quem é pensionista se sente discriminado por ter perdido boa parte do acesso a esses hospitais militares. Eu estou citando um exemplo, né? Ou seja, mas o que pega mesmo firme é a diminuição dos rendimentos, ou seja, uma ampliação exponencial para quem é oficial das Forças Armadas e uma não variação positiva, ou em alguns casos, até decréscimo de rendimento de quem não é oficial. Com os descontos que foram feitos. Que loucura. O padrão Paulo Guedes aí também, de passar a baioneta até nas Forças Armadas aí. Que loucura. Em parte. Em parte das Forças Armadas, né? Tá. Ô, Glauber, muito obrigado aí por sua participação aí e sucesso aí nessa posição de apoio crítico aí ao governo Lula. Obrigado, Nassif, mais uma vez, vamos firme. Agora é garantir a posse de Lula, garantir a permanência do governo, enfrentar a extrema-direita, enfrentar os neoliberais e fazer a denúncia permanente das chantagens do Centrão. Mas acho que a gente parte com fôlego com essa história do fim do orçamento secreto, que foi, inclusive, uma ação também do PSOL no Supremo Tribunal Federal. Um abraço grande, vamos manter uma mobilização organizada da classe trabalhadora que não passa só por uma terceirização, como se todos os problemas tivessem resolvidos exclusivamente com a terceirização ao quadrado institucional. Obrigado pela oportunidade e um abraço grande. Um grande abraço aí.